O som dos saltos de Arthur Alvarenga ecoava pelo piso impecável da loja. O milionário, acostumado a comandar seus negócios de um luxuoso escritório envidraçado, decidiu, por um impulso repentino, fazer uma visita inesperada a uma de suas filiais. Ele não gostava de ser reconhecido. Preferia ver com os próprios olhos como seus funcionários eram tratados e como seu negócio operava longe da formalidade das reuniões. Ao atravessar os corredores bem iluminados, ouviu uma voz autoritária, cortante, se destacando entre os clientes. "Sua incompetência me dá vergonha, Clarissa", gritou um homem corpulento, de testa franzida e olhos carregados de impaciência. "Eu pedi para organizar essa sessão antes da abertura, e olha isso. Uma bagunça completa." Clarissa engoliu em seco, sentindo o rosto queimar. Seus dedos trêmulos apertavam a barra do avental da loja, enquanto olhava ao redor, tentando entender onde havia errado. Ela passou a manhã inteira organizando as prateleiras, mas, aparentemente, qualquer mínimo deslize era suficiente para despertar a fúria do gerente. Os olhares curiosos dos colegas a perfuravam como lâminas afiadas, e ela lutava para manter a postura firme, apesar do nó que apertava sua garganta. "Eu devia ter pensado 2 vezes antes de contratar alguém tão incompetente." O homem continuou, sua voz ecoando pelo ambiente. "Você quer que eu te ensine a fazer o trabalho mais básico dessa loja? Talvez devesse voltar para a escola e aprender o significado de responsabilidade." Os olhos de Clarissa se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente, recusando-se a ceder à humilhação. Respirou fundo, sentindo a dor da injustiça corroer seu peito. Ela sabia que não merecia aquilo, mas sabia também que, se respondesse, as consequências poderiam ser ainda piores. Arthur parou. Um grupo de clientes olhava de canto de olho, incomodado, enquanto a funcionária permanecia de cabeça baixa. Seus dedos tremiam levemente ao segurar o caderno onde anotava suas tarefas. "Senhor Raul, eu reorganizei tudo, mas um cliente precisou de ajuda e eu pareço me importar com suas desculpas?" O gerente interrompeu. "Se você não consegue dar conta de algo tão simples, deveria procurar outro trabalho." Arthur sentiu o sangue ferver, não apenas pela falta de profissionalismo do gerente, mas pela expressão angustiada no rosto da funcionária. Ele odiava injustiças. Caminhou até eles. Sua presença impunha respeito, mesmo sem que precisasse levantar a voz. "O que está acontecendo aqui?" perguntou friamente. Raul se virou para responder, mas engasgou ao reconhecer o homem diante dele, o poderoso dono da rede de lojas. "Senhor Alvarenga, eu estava apenas orientando minha equipe." Sua postura mudou num piscar de olhos. Arthur fixou os olhos nele por um momento, antes de desviar o olhar para Clarissa, que mantinha a cabeça abaixada. "É assim que você orienta seus funcionários? Humilhando-os na frente dos clientes?" Raul engoliu, em seco. Clarissa ergueu os olhos, surpresa com a defesa inesperada. Não foi minha intenção, senhor. Eu apenas cobro disciplina. O que vi aqui não foi disciplina, foi abuso de autoridade, e não tolero isso na minha empresa." O gerente abriu a boca, mas fechou-a em seguida, sentindo o peso das palavras. Arthur se virou para Clarissa. "Qual é o seu nome?" "Clarissa, senhor." "Desde quando trabalha aqui?" 3 anos, Arthur assentiu. 3 anos. Tempo suficiente para saber como um funcionário deveria ser tratado. Ele virou-se para Raul. "Você está demitido. Agora mesmo." O gerente empalideceu, tentou argumentar, mas a expressão dura de Arthur o fez desistir. Ele saiu resmungando, e Clarissa sentiu as pernas fraquejarem. Arthur a observou por um instante. "Você está bem?" Ela piscou, tentando processar. Nunca esperaria que o dono da empresa aparecesse, muito menos que a defendesse. "Sim, senhor." Obrigada." Arthur não respondeu de imediato. Algo nela chamava sua atenção. Sua força contida, sua maneira de se manter digna mesmo, após uma humilhação pública. Ele sabia que aquele não seria seu último encontro. Arthur passou o restante da visita, observando o ambiente e os funcionários, mas não conseguia tirar os olhos de Clarissa. Havia algo nela que o intrigava. Seu profissionalismo,
a maneira como enfrentava situações difíceis sem perder a dignidade. Antes de sair da loja, chamou o supervisor-geral e ordenou que verificasse o histórico de Clarissa na empresa. Ele queria saber mais sobre aquela funcionária que suportou tanto sem se queixar. Naquela noite, em seu apartamento luxuoso, Arthur pegou um copo de uísque e se pegou refletindo sobre a cena que testemunhou. O olhar de Clarissa continuava a rondar sua mente. No dia seguinte, recebeu um relatório completo sobre ela. Funcionária exemplar, nunca havia recebido uma reclamação formal, sempre pontual e dedicada. Mas o que mais o surpreendeu foi uma informação adicional. Clarissa sustentava sozinha a mãe doente, trabalhava horas extras sempre que possível e, mesmo assim, nunca faltou ou pediu para sair mais cedo. Arthur sentiu algo diferente dentro de si. Ele sempre respeitou profissionais esforçados, mas com Clarissa era mais do que isso. Havia uma admiração que começava a crescer. No final da tarde, decidiu voltar à loja. Ele queria vê-la novamente. Clarissa respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O ambiente na loja parecia mais leve sem Raul, mas a sensação de estar sob o olhar atento do próprio dono da empresa a deixava inquieta. Arthur observou enquanto ela ajeitava algumas mercadorias, ainda visivelmente nervosa. Ele não era de perder tempo com funcionários, mas algo em Clarissa o intrigava. Sua postura humilde, mas determinada, contrastava com a forma como havia sido tratada. "Você gosta de trabalhar aqui?" perguntou ele, quebrando o silêncio. Clarissa hesitou. A verdade era que precisava do emprego. Criada apenas pela mãe, tinha aprendido cedo que a vida não dava espaço para fraquezas. "Gosto, senhor, mas às vezes é difícil." Ela apertou os lábios, arrependendo-se imediatamente da resposta sincera. Arthur arqueou uma sobrancelha. "Difícil?" Ela baixou os olhos envergonhada. "Eu só quero fazer meu trabalho direito. Mas o senhor viu como as coisas são." Arthur cruzou os braços. O comportamento de Raul certamente não era isolado. A empresa crescera tanto que ele não podia supervisionar tudo pessoalmente. Mas agora, vendo de perto, sabia que precisava tomar providências. Se precisar de algo, procure. A gerência regional. Agora que Raul se foi, alguém melhor assumirá o posto. Clarissa assentiu surpresa pela consideração dele. Arthur, por outro lado, se pegou analisando-a novamente. Seu olhar sincero, sua maneira educada de falar. Ela não era como os oportunistas que conhecia. "Volto em breve para garantir que tudo esteja indo bem." Ele lançou um último olhar antes de se afastar. Clarissa ficou ali, observando-o partir, sem saber que aquele encontro era apenas o começo de uma mudança inesperada em sua vida. Clarissa tentou se concentrar no trabalho pelo resto do dia, mas sua mente insistia em revisitar a cena que havia vivido horas antes. Ela ainda não conseguia acreditar que o próprio dono da empresa tinha intercedido por ela. Nunca imaginou que um homem como Arthur Alvarenga, acostumado ao luxo e ao poder, notaria alguém como ela. Quando seu turno terminou, sentiu um alívio misturado à ansiedade. Será que aquilo teria alguma consequência para ela? Seria transferida? Ou pior, demitida? Ela suspirou e pegou sua bolsa, pronta para ir embora quando uma colega de trabalho se aproximou apressada. "Clarissa, o novo gerente quer falar com você. Agora." Seu coração disparou. Respirou fundo e caminhou até a sala onde antes Raul comandava com prepotência. Para sua surpresa, ao entrar, encontrou não apenas o novo gerente, mas também Arthur Alvarenga. "Senhor Alvarenga." Sua voz saiu mais baixa do que gostaria. Arthur a analisou por um momento antes de falar. "Boa noite, Clarissa. Eu queria garantir que você estivesse bem após o que aconteceu hoje." Ela piscou, surpresa. "Sim, senhor. Obrigada por perguntar." O novo gerente, um homem mais velho e de expressão gentil, sorriu para ela. "O senhor Alvarenga também quis garantir que as condições de trabalho aqui melhorem. Fique tranquila, faremos algumas mudanças importantes." Clarissa já sentiu sentindo um alívio inesperado. Mas antes que pudesse agradecer novamente, Arthur continuou. "Além disso, quero que você venha amanhã ao escritório central."
Ela arregalou os olhos. O escritório central? Sim. Quero conversar sobre o seu futuro na empresa. Clarissa sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu futuro? O que ele queria dizer com isso? Arthur lançou um último olhar para ela antes de sair da sala, deixando-a com 1000 perguntas e um coração acelerado. Naquela noite, Clarissa mal conseguiu dormir. Seu coração acelerava cada vez que lembrava do convite inesperado de Arthur Alvarenga. O que ele queria com ela? Será que estava apenas sendo gentil depois do que aconteceu? Ou será que sua vaga estava em risco? No dia seguinte, vestiu sua melhor roupa, uma blusa simples, mas elegante, e uma calça social que guardava para ocasiões especiais. Ao chegar ao prédio imponente do escritório central, sentiu o nervosismo crescer. A recepcionista a guiou até um andar luxuoso, onde tudo exalava sofisticação. Assim que entrou na sala de reuniões, encontrou Arthur sentado à cabeceira da mesa. Ele parecia ainda mais imponente ali, como se aquele fosse o seu verdadeiro domínio. Clarissa, sente-se. Sua voz era firme, mas não ríspida. Ela obedeceu, tentando esconder o nervosismo. Imagino que esteja se perguntando o motivo de estar aqui. Arthur entrelaçou os dedos sobre a mesa e a observou. Clarissa assentiu. Sim, senhor. Ele sorriu de leve. Eu a vi trabalhando na loja e percebi que é dedicada. Além disso, suportou anos de abuso de um gerente incompetente sem abandonar o emprego. Isso me fez pensar. Ela prendeu a respiração. Quero oferecer a você uma oportunidade. Ele se recostou na cadeira. Um cargo na administração da empresa. Algo melhor do que a posição que ocupa atualmente. Clarissa piscou atônita. Administração? Mas, senhor, eu nunca trabalhei em um escritório antes. Arthur inclinou a cabeça levemente. Você não precisa ter experiência para aprender. O que precisa é determinação. E eu vejo isso em você. Ela sentiu o coração bater forte. Uma oportunidade assim poderia mudar sua vida. Mas, ao mesmo tempo, o medo do desconhecido a fazia hesitar. Eu preciso pensar, senhor. Arthur ergueu as sobrancelhas, surpreso. Não era comum alguém hesitar diante de uma oferta sua. Claro, pense com calma, mas saiba que não ofereço chances como essa para qualquer um. Clarissa assentiu lentamente. Sabia que aquela decisão poderia mudar tudo. Mas será que estava pronta para isso? Clarissa saiu do escritório de Arthur Alvarenga com a mente em turbulência. A proposta que ele lhe fez era tentadora, mas também assustadora. Trabalhar na administração da empresa era um passo gigantesco, um mundo completamente diferente daquele que conhecia. Assim que chegou em casa, encontrou sua mãe, Dona Célia, preparando o jantar. O aroma do arroz fresco e do frango ensopado se espalhava pelo pequeno apartamento que dividiam. Você está pálida, minha filha. O que aconteceu? Perguntou a mãe, preocupada. Clarissa hesitou por um momento antes de contar tudo. Dona Célia a ouviu com atenção, o olhar carregado de orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Minha filha, essa é a chance da sua vida, exclamou segurando suas mãos. Eu sei que você tem medo, mas quando Deus nos dá uma oportunidade, não podemos recuar. E se eu não for boa o suficiente, mãe? Eu nunca trabalhei com isso antes. Dona Célia sorriu com ternura. Você aprendeu a se virar desde cedo, Clarissa. Criada sem pai, enfrentando dificuldades, você acha que não consegue aprender um novo trabalho? Você já passou por desafios muito maiores. As palavras da mãe aqueceram seu coração. Talvez estivesse mesmo deixando o medo tomar conta. Na manhã seguinte, decidiu que não adiaria mais a resposta. Voltou ao escritório da empresa e foi recebida pela mesma recepcionista, que a guiou até a sala de Arthur. Ele a esperava, com a postura sempre firme, porém atento a cada expressão dela. Então, Clarissa, tomou sua decisão? Ela respirou, fundo, reunindo toda a sua coragem. Sim, senhor, quero aceitar a oportunidade. Arthur assentiu, satisfeito. Ótimo. Você começará na segunda-feira. Quero que aprenda tudo sobre a administração da empresa. Tenho certeza de que não vai me decepcionar. Clarissa sorriu timidamente. Ela não sabia o que o futuro reservava,
mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que algo grandioso estava para acontecer. Na segunda-feira pela manhã, Clarissa estava de pé diante do imponente prédio da sede administrativa da Alvarenga Empreendimentos. As portas de vidro refletiam sua imagem. Uma jovem simples, de postura hesitante, mas com uma determinação crescente no olhar. Respirando fundo, ela entrou, sentindo o ar-condicionado gelado contrastar com o calor do lado de fora. No saguão amplo, funcionários elegantes caminhavam apressados, equilibrando pastas e celulares, enquanto recepcionistas atendiam ligações. Tudo ali parecia tão distante do ambiente de loja, onde trabalhou nos últimos anos. Uma mulher alta e bem vestida se aproximou com um sorriso profissional. Você deve ser Clarissa. Sou Patrícia, assistente do Sr. Alvarenga. Ele pediu para que eu lhe mostrasse tudo. Clarissa assentiu, sentindo um misto de nervosismo e gratidão. Obrigada. Patrícia a guiou pelos corredores impecáveis, apresentando setores e explicando processos. Clarissa absorvia cada informação, esforçando-se para memorizar tudo. Por fim, foram até uma sala envidraçada com uma vista deslumbrante da cidade. Esse será o seu espaço. Você começará auxiliando na parte administrativa, lidando com relatórios e controle de estoque. Clarissa olhou ao redor, tentando conter a incredulidade. Nunca imaginou que um dia teria um escritório próprio, mesmo que modesto. Minutos depois, Arthur entrou na sala. Ele estava impecável como sempre, mas sua expressão era menos rígida do que de costume. Como está se saindo? Perguntou, dirigindo-se a Clarissa. Estou aprendendo, senhor. Prometo que darei o meu melhor. Ele a observou por um instante, depois assentiu. Eu sei que dará. Caso precise de algo, minha porta está aberta. Aquelas palavras vindas de um homem tão poderoso e exigente aqueceram seu coração. Pela primeira vez, sentiu que alguém realmente acreditava nela. Clarissa mal sabia que essa nova etapa não apenas mudaria sua carreira, mas também transformaria sua vida de uma forma que jamais imaginara. Os dias seguintes foram intensos para Clarissa. Havia tanto a aprender que, por vezes, sentia que sua cabeça explodiria. Mas cada desafio era uma oportunidade e ela se recusava a desistir. Arthur acompanhava seu progresso de perto, impressionado com sua dedicação. Mesmo sem experiência no setor administrativo, Clarissa demonstrava uma inteligência rápida e uma ética de trabalho impecável. Certa tarde, ao revisar alguns relatórios, Arthur percebeu um erro nos números do estoque. Ele franziu a testa e chamou Clarissa. Pode vir até minha sala? Sua voz soou pelo telefone interno. Clarissa sentiu um frio na barriga. Em poucos segundos estava diante dele, esperando instruções. Esse relatório tem inconsistências. Você pode me explicar? Ele entregou o papel a ela. Clarissa analisou os números e franziu o senho. Eu revisei esses dados, senhor. Algo aqui não parece certo. Arthur a observou com atenção. Em vez de se intimidar, ela mantinha a calma e analisava a situação com seriedade. O que sugere? Ela respirou fundo. Posso verificar os registros diretamente no sistema? Talvez haja um erro de digitação ou uma duplicação de entrada. Arthur assentiu, surpreso com sua atitude proativa. Faça isso. Quero um relatório atualizado até o fim do dia. Horas depois, Clarissa retornou à sala dele segurando uma pasta. Descobriu o problema. Havia um erro no lançamento dos fornecedores. Aqui está o relatório corrigido. Arthur pegou os papéis, analisando os números. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Bom trabalho, Clarissa. Ela sentiu um calor subir ao rosto. Não era só o elogio, mas a maneira como ele a olhava, como se realmente a visse. Aquela aproximação, ainda sutil, começava a despertar algo novo entre os dois. E nenhum dos dois estava pronto para o que viria a seguir. Os dias passavam, e a rotina na empresa seguia intensa. Clarissa se dedicava cada vez mais, determinada a provar seu valor. Arthur, por sua vez, tentava se convencer de que seu interesse nela era apenas profissional. Mas, no fundo, sabia que era mais do que isso.
Certa noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, Arthur olhou o relógio e percebeu que já passava das 10 da noite. Ele estava prestes a sair, quando notou uma luz acesa na sala ao lado. Curioso, caminhou até lá e encontrou Clarissa, concentrada em seu computador, os olhos fixos na tela. — Você ainda está aqui? Sua voz grave quebrou o silêncio. Clarissa se sobressaltou, levantando os olhos rapidamente. — Ah, sim, senhor. Eu queria terminar a revisão dos relatórios antes de ir. Arthur cruzou os braços, avaliando-a. — Você não precisa se esforçar tanto. Ela sorriu de leve. — Eu gosto do que faço. Arthur percebeu o brilho de determinação no olhar dela e sentiu algo estranho no peito. Aproximou-se da mesa, apoiando as mãos sobre o tampo de vidro. — Vem comigo. Clarissa arregalou os olhos. — O quê? — Você precisa comer alguma coisa. Vamos sair para jantar. Ela piscou algumas vezes. Confusa. — Jantar com o senhor? Sim, não é um convite, é uma ordem. Ele sorriu de lado. Clarissa hesitou por um momento, mas algo na expressão dele a convenceu. Pegou sua bolsa e o acompanhou. Os dois foram a um restaurante discreto, longe da sofisticação que Arthur costumava frequentar. O ambiente era acolhedor, simples, e Clarissa se sentiu à vontade. Então, Arthur começou observando-a. Sempre trabalhou no comércio? Ela mexeu no guardanapo sobre a mesa. Desde os 18 anos. Minha mãe me criou sozinha e precisei começar a trabalhar cedo. E o senhor? Sempre quis ser empresário? Arthur riu de leve. Não exatamente. Meu pai construiu essa empresa. Quando ele morreu, eu assumi, mas no começo não sabia se era isso que queria. E agora? Arthur a encarou por um instante. Agora, acho que estou encontrando razões para me importar mais. Clarissa sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava, algo diferente. Naquela noite, ambos saíram do restaurante sentindo que algo havia mudado entre eles. Mas ainda não estavam prontos para admitir isso. A noite havia sido leve, quase confortável demais para Arthur, que há tempos não se permitia desfrutar de momentos assim. Mas o que ele não esperava era que, ao voltar para seu apartamento naquela noite, o passado o aguardava na forma de uma mensagem inesperada. Seu celular vibrou e, ao olhar a tela, seu semblante se fechou. O nome na notificação fez seu sangue gelar. Podemos conversar? Acho que precisamos esclarecer algumas coisas. Helena. Helena. A mulher que um dia havia partido seu coração e o feito se fechar para qualquer sentimento. Arthur jogou o celular sobre a mesa, sentindo a raiva misturada com um resquício de algo que ele não queria admitir. Incômodo. Por que ela estava reaparecendo agora? Depois de tudo que fez? Enquanto isso, Clarissa sentia-se estranhamente feliz ao chegar em casa. O jantar com Arthur havia sido inesperado, mas agradável. Ela viu um lado diferente do milionário. Um homem que, apesar da pose séria, parecia guardar dores que nunca havia compartilhado. Na manhã seguinte, Clarissa tentava se concentrar no trabalho. Mas os olhares furtivos e os sussurros disfarçados dos colegas a atormentavam. Desde que aceitara a proposta de Arthur para trabalhar na administração da empresa, a loja inteira parecia ter se voltado contra ela. Aposto que foi um acordo especial. Ouviu uma das funcionárias cochichar para outra, sem sequer se preocupar em baixar o tom de voz. Clarissa fechou os olhos por um instante, tentando conter a irritação. Sempre trabalhou duro, sempre deu o seu melhor, e agora sua promoção era vista como um favor pessoal. No final do expediente, enquanto organizava alguns papéis no escritório, foi surpreendida por Laura, uma funcionária mais antiga, que nunca demonstrara simpatia por ela. Então, Clarissa, deve estar se sentindo muito importante agora, não é? Clarissa ergueu os olhos, sentindo a provocação no tom da colega. Se quer dizer que estou feliz por ter uma nova oportunidade, então sim, Laura riu de forma sarcástica. Oportunidade? Ah, claro. E o que você fez para merecê-la? Clarissa sentiu o sangue ferver. Trabalhei duro, Laura, como sempre fiz. Ah, claro.
E o fato de Arthur Alvarenga ter um interesse especial por você não tem nada a ver com isso? As palavras a atingiram como um soco. Isso é ridículo, rebateu, sentindo a voz tremer de indignação. Laura cruzou os braços, avaliando-a. Com um olhar de superioridade. Vamos ver quanto tempo essa oportunidade dura. Clarissa ficou ali, sozinha, sentindo o peso da injustiça. Enquanto isso, Arthur permanecia alheio à tempestade que se formava ao redor de Clarissa. Mas não por muito tempo. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste para Clarissa. A cada passo dentro da empresa, sentia o peso dos olhares e os sussurros, que nunca cessavam. Não importava o quanto trabalhasse ou o quanto se dedicasse, parecia que tudo o que faziam era julgar sua presença ali. Na hora do almoço, ao entrar no refeitório, o burburinho diminuiu imediatamente. Algumas funcionárias desviaram o olhar, enquanto outras a encararam descaradamente, como se esperassem algum escândalo prestes a acontecer. Ela engoliu seco e caminhou até uma mesa vazia. Mas, antes mesmo de se sentar, duas colegas se levantaram e foram embora, como se sua simples presença fosse incômoda. Isso já está passando dos limites, murmurou para si mesma, sentindo a frustração crescer. Laura, que estava em uma mesa próxima, sorriu de canto ao perceber o desconforto de Clarissa. Parece que a queridinha do chefe anda meio isolada, não é? A provocação não passou despercebida. Algumas pessoas riram discretamente, enquanto Clarissa tentava ignorar. Mas Laura não parou por aí. Será que ela ainda vai almoçar aqui quando subir de vez para os escritórios da administração? Ou já tem um almoço exclusivo no restaurante caro do patrão? O comentário gerou um burburinho de risadas e cochichos. Clarissa sentiu a garganta apertar, mas se recusava a dar o gostinho de reagir. Respirou fundo, pegou sua bandeja e saiu dali, sentindo a humilhação pesar sobre seus ombros. No escritório, o cerco se fecha, mas o pior ainda estava por vir. Ao chegar ao setor administrativo, encontrou sua mesa cheia de papéis empilhados desordenadamente. Havia planilhas e relatórios que ela sequer tinha visto antes, jogados ali como se fossem sua responsabilidade. — O que é isso? Perguntou a um dos analistas do setor, que apenas deu de ombros. — Se você quer tanto provar que merece estar... Aqui é bom começar a dar conta do trabalho pesado. Clarissa franziu a testa. Sabia que aquilo era intencional. Não estavam apenas duvidando de sua capacidade, estavam ativamente tentando sabotá-la. Ela sentou-se, respirou fundo e começou a organizar os papéis. Não daria o gostinho de desistir, mas no fundo, sabia que estava travando uma guerra silenciosa. E a única pessoa que poderia encerrar isso ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. O primeiro sinal de alerta, no final do dia, quando Arthur cruzou os corredores da administração, percebeu Clarissa ainda sentada, a testa franzida e os olhos fixos em uma pilha de relatórios. Ele se aproximou, observando a quantidade absurda de trabalho que haviam despejado sobre ela. Ainda aqui, Clarissa sobressaltou-se ao ouvir sua voz e, por um momento, cogitou contar tudo. Mas hesitou. Se falasse, confirmaria o que todos estavam dizendo, que dependia dele. Então, forçou um sorriso. Só terminando algumas coisas. Arthur estreitou, os olhos percebendo a tensão nela. Algo estava errado, e ele não demoraria a descobrir o quê. Clarissa nunca havia se sentido tão sozinha. Mesmo cercada por colegas, parecia que todos os olhares estavam carregados de julgamento. O trabalho, que antes era uma fonte de dignidade e esforço, agora se tornava um campo minado. Cada passo era medido, cada palavra calculada. Ela sabia que não fizera nada de errado, mas os boatos eram como sombras que a perseguiam, sussurrando dúvidas em sua mente. Será que realmente estou aqui porque mereço? Ou porque Arthur me colocou aqui? Esse pensamento a corroía por dentro. No fundo, sempre quisera crescer profissionalmente, provar a si mesma que era capaz. Mas como poderia fazer isso quando todos acreditavam que sua promoção não passava de um capricho do dono da empresa? Na hora do café, aproximou-se da máquina para encher sua xícara, mas notou que a conversa animada entre duas colegas cessou abruptamente. Clarissa sentiu.
A onda de desconforto tomar conta do ambiente. O silêncio gritava mais alto do que qualquer comentário maldoso. Com a xícara na mão, ela virou-se para sair, mas ouviu um sussurro abafado atrás de si. Aposto que logo ela vai se tornar chefe do setor. Quem sabe o que mais ela fez para conseguir isso? O sangue de Clarissa gelou. Ela fechou os olhos por um breve instante, tentando controlar a indignação. Não queria demonstrar fraqueza, mas aquilo estava se tornando insuportável. Os erros começam a acontecer. A tensão afetava sua concentração. Nos últimos dias, cometera pequenos erros que nunca cometia antes. Esquecera de enviar um e-mail importante, confundira informações em um relatório. Nada grave, mas suficiente para que mais olhares desconfiados recaíssem sobre ela. Está muito distraída, Clarissa, comentou um colega com um sorriso irônico. Preocupada com o que vão pensar de você, ela forçou um sorriso sem responder, mas, no fundo, sabia que aquilo estava afetando seu desempenho. A insegurança começava a criar raízes e, pela primeira vez, cogitou desistir. Se eu saísse agora, tudo voltaria ao normal. Ninguém mais falaria sobre mim. Poderia recomeçar em outro lugar. Mas, e se fizesse isso? Estaria provando que todos estavam certos. Ela se recusava a ser vencida. A exaustão naquela noite, sentada sozinha em seu pequeno apartamento, sentiu o cansaço físico e emocional a atingirem com força. Olhando-se no espelho, viu os olhos cansados, os ombros tensos. O que estou fazendo comigo mesma? Ela pegou o celular, hesitou e finalmente digitou uma mensagem. Clarissa. Arthur, podemos conversar? Apertou o botão de envio antes que pudesse se arrepender. Ela não sabia exatamente o que queria dizer, mas precisava de ajuda. E, no fundo, sabia que ele não deixaria isso passar despercebido. O celular de Clarissa vibrou poucos segundos depois. Ela não esperava uma resposta tão rápida. Arthur, onde você está? Seu coração acelerou. Ele não perguntou o que estava acontecendo, nem tentou adiar a conversa. Apenas quis saber onde encontrá-la. Clarissa. Em casa. A resposta veio quase instantaneamente. Arthur. Estou indo. Ela olhou para a tela surpresa. Ele sequer hesitou. Por um instante duvidou. Talvez fosse exagero chamá-lo. Talvez devesse apenas lidar com isso sozinha, como sempre fizera. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio silencioso ao saber que alguém realmente se importava. O encontro. Menos de meia hora depois, a campainha tocou. Clarissa abriu a porta e encontrou Arthur parado ali, vestido de maneira simples, sem o terno. Impecável que usava no escritório. A expressão dele era séria, mas seus olhos demonstravam preocupação. O que está acontecendo? Ele entrou sem esperar convite, observando o pequeno apartamento com discrição antes de voltar o olhar para ela. Clarissa hesitou. Agora que ele estava ali, as palavras pareciam se perder. Arthur cruzou os braços paciente. Clarissa, você me chamou. Diga-me o que está acontecendo. Ela suspirou, passando as mãos pelo rosto. Os boatos na empresa... Sua voz falhou. Eu achei que poderia ignorá-los, mas está ficando insuportável. Arthur estreitou os olhos. O que exatamente estão dizendo? Que só estou na administração porque... Você tem um interesse especial em mim. Ela baixou o olhar, sentindo a vergonha queimar em seu peito. Que minha promoção não foi por mérito, que... Ela engoliu em seco. Que eu fiz algo para conquistá-lo. O silêncio entre os dois foi denso. Arthur não piscou. Não, parecia surpreso. Apenas ficou ali, observando-a como se processasse cada palavra. Você se importa com o que dizem? Ele perguntou a voz baixa, mas firme. Clarissa o encarou confusa. Claro que me importo. Passei anos me dedicando, e agora acham que sou apenas alguém que... Ela parou, sentindo a raiva crescer. Eu trabalhei duro. Não pedi esse cargo esperando favores. Eu mereço estar lá. Arthur assentiu lentamente. Então, por que está deixando isso te abalar? A pergunta a pegou de surpresa. Por que... Ela hesitou. Porque é injusto. Arthur deu um passo à frente. A intensidade no olhar dele fez sua respiração vacilar. O que as pessoas falam diz mais sobre elas do que sobre você, Clarissa. Sua voz soou cortante. Você acha que eu daria um cargo importante para alguém só porque me interessa pessoalmente?
Clarissa piscou, sentindo as bochechas queimarem. Não, então pare de duvidar de si mesma. Você foi promovida porque é competente. Se os outros não enxergam isso, o problema é deles, não seu. Clarissa sentiu um nó na garganta. Arthur suspirou e relaxou um pouco a postura. Eu vou lidar com essa situação. Não quero que ninguém na minha empresa trabalhe sentindo-se desrespeitado, muito menos você. O coração de Clarissa acelerou. Como pretende fazer isso? Ele esboçou um pequeno sorriso, mas seus olhos mantinham a determinação afiada. Confie em mim. E por algum motivo, Clarissa soube que podia confiar. Arthur acompanhava discretamente a situação na loja. Os boatos sobre Clarissa o incomodavam, mas ele sabia que uma intervenção direta apenas reforçaria as suspeitas. Então decidiu agir de outra forma. Poucos dias depois, uma reunião foi convocada. O setor administrativo precisava de um novo planejamento para otimizar as vendas e a satisfação dos clientes. Arthur, estrategicamente, sugeriu que Clarissa fizesse parte do comitê responsável pela proposta. Ela conhece bem o funcionamento da loja e tem experiência direta com os clientes. Quero que ela participe, disse ele de maneira objetiva, sem abrir espaço para questionamentos. A escolha surpreendeu muitos, mas ninguém ousou contestá-lo. Clarissa, por sua vez, sentiu um frio na barriga ao ser informada. Era uma grande responsabilidade, e agora todos estariam de olho nela. No dia da reunião, ela apresentou suas ideias com precisão e segurança. Sugestões sobre reposição eficiente, de estoque, treinamento adequado para atendimento e até melhorias no espaço físico da loja. Sua clareza impressionou os diretores. Após a reunião, Arthur ouviu os cochichos nos corredores. Eu não sabia que ela tinha tanta visão estratégica. Ela realmente entende do que está falando. Arthur apenas sorriu. Ele não precisou dizer nada. Clarissa estava provando, por mérito próprio, que era digna do cargo, e os boatos, pouco a pouco, começaram a perder força. Os dias se passaram, e a relação entre Arthur e Clarissa evoluiu de uma admiração profissional para algo mais profundo. Ele continuava a lhe dar oportunidades, mas agora havia algo nos olhares que trocavam, algo que ambos tentavam esconder. Em uma noite fria, após um evento importante da empresa, Arthur a encontrou observando a cidade do terraço do prédio. Linda vista, não é? Disse ele, aproximando-se. Clarissa sorriu, sentindo o coração acelerar com a presença dele. Sim, mas um pouco solitária. Arthur a olhou por um instante, sabendo que ela não falava apenas da vista. Sem pensar muito, deslizou a mão sobre a dela, sentindo sua pele fria pelo vento. Não precisa ser assim, murmurou. Ela virou o rosto para encará-lo. O silêncio entre os dois foi preenchido por uma emoção densa, carregada de significados. Então Arthur deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Eu quero estar ao seu lado, Clarissa. Não como seu chefe, mas como um homem que aprendeu a admirar você, a se importar. Clarissa sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas eram de felicidade. Sem hesitar, deixou-se levar pelo momento, aceitando o beijo terno e profundo que selava tudo o que haviam vivido. O milionário e a funcionária tinham encontrado algo que dinheiro nenhum poderia comprar, um amor verdadeiro e inesperado. E ali, sob a cidade iluminada, o destino foi selado para sempre. Os meses passaram, e a relação entre Arthur e Clarissa se fortaleceu. O que começou como uma admiração profissional se transformou em um amor verdadeiro e sólido. Clarissa continuou crescendo na empresa, assumindo cargos cada vez mais importantes, sempre com seu esforço e dedicação sendo reconhecidos. Arthur, antes um homem frio e focado apenas nos negócios, encontrou em Clarissa um novo sentido para a vida. Ela trouxe leveza, sinceridade e um amor que ele jamais esperava sentir. A empresa prosperou ainda mais, pois Arthur passou a valorizar cada vez mais seus funcionários, garantindo que situações como a que Clarissa viveu nunca mais acontecessem. Algum tempo depois, em uma viagem especial para a Itália, Arthur pediu Clarissa em casamento, de maneira simples, porém significativa, do jeito que ela sempre sonhou. Eles se casaram em uma cerimônia íntima,
cercados de amigos e pessoas queridas. Juntos, construíram uma família e um futuro repleto de amor e cumplicidade. Clarissa, além de sua carreira de sucesso, dedicou parte de seu tempo a projetos sociais, ajudando jovens a ingressar no mercado de trabalho. Arthur, ao lado dela, tornou-se um homem mais humano e realizado. No fim, não foi apenas uma história de sucesso nos negócios, mas de crescimento, superação e, acima de tudo, amor verdadeiro. Porque, às vezes, o destino nos leva exatamente para onde deveríamos estar. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.